Exemplo 2. Bom, esboce o gráfico das funções abaixo. f de x igual a x ao quadrado sobre x menos 3. Então vamos lá, primeira etapa. Primeira etapa, pessoal, é achar o domínio. Né? Qual é o domínio da função? Qual é o problema da função? A função, o único problema é que eu tenho uma fração, então embaixo não pode ser zero. Então x menos 3 tem que ser diferente de zero e, consequentemente, x tem que ser diferente de 3. Então, logo, o domínio da minha função é todo o r menos o 3. Segunda etapa. Segunda etapa é achar onde a função cruza os eixos. Né? Primeiro, é o valor dela no zero. O valor dela no zero vai dar 0 sobre menos 3, que é 0. E onde ela é 0? Né? X ao quadrado sobre x menos 3 é igual a 0. 6 somente c, o x ao quadrado é 0. 6 somente c, o x é 0. Então, o único ponto onde ela cruza o 0 é x igual a 0. Cruza o eixo x é em x igual a 0. Terceira etapa. Terceira etapa é para a gente calcular os pontos críticos. Então vamos lá, ponto crítico, a gente precisa calcular a derivada. Então vamos lá, f' de x. F' de x eu preciso calcular a derivada dessa função e eu tenho uma função que é um quociente. Então para calcular a derivada de um quociente eu uso a regra do quociente. Derivada do de cima, 2x, vezes o de baixo. Menos o de cima, vezes a derivada do de baixo. A derivada do de baixo é, derivada de x é 1, derivada de menos 3 é 0. Então, a derivada de x menos 3 é 1. Então, vai ficar só x quadrado sobre x menos 3 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 2x ao quadrado. Bom, aqui vai ficar 2x ao quadrado menos x ao quadrado, vai ficar só x ao quadrado. Agora aqui, menos 2 vezes 3, 6, x, dividido por x menos 3 ao quadrado. E a f duas linhas, né, a segunda derivada? Eu vou derivar de novo uma função quociente. Derivada do de cima vai ficar, então, 2x menos 6, é a derivada do de cima, vezes o de baixo, que é x menos 3 ao quadrado, menos o de cima, que é x ao quadrado menos 6x, vezes a derivada do de baixo. A derivada do de baixo vai ficar 2 vezes x menos 3, vezes a derivada de x menos 3, que é 1. Bom, então como vai ficar aqui? Dividir tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, x menos 3 ao quadrado ao quadrado. Então, x elevado a 4. Bom, quanto vai ficar aqui, então? Simplificando. Bom, em cima, então, a gente pode escrever, olha, tem x menos 3 aqui, tem x menos 3 aqui. Então, eu posso cancelar um desses x menos 3, aqui embaixo vai ficar 3. Né? Então, vai ficar, em cima, a gente vai ficar com 2x menos 6 vezes x menos 3 menos x ao quadrado menos 6x vezes 2. Tudo isso sobre x menos 3 ao cubo. Muito bem. Simplificando agora, o que vai ficar? Vai ficar 2x ao quadrado, né, fazendo esse produto, menos 6x, menos 6x, menos com menos mais, 3 vezes 6, 18. Menos 2x quadrado, menos com menos mais, 2 vezes 6, 12x. Dividido por x menos 3 ao cubo. Ok? Então, ó, x ao quadrado menos x ao quadrado. Aqui menos 12x mais 12x. Vai cancelar, então vai ficar com 18 sobre x menos 3 ao cubo. Ok? Então, esse aqui é igual a 18 sobre x menos 3 ao cubo. Muito bem. Bom,
Então, na terceira etapa, a gente precisa entender quem são os pontos críticos, né? Os pontos críticos é onde a f' de x é igual a zero, ou seja, onde x ao quadrado menos 6x sobre x menos 3 ao quadrado é igual a zero. Isso só é zero se x ao quadrado menos 6x é igual a zero, ou seja, tirando o x em evidência, vai ficar x, vai sobrar 1x, tirei um x em evidência, sobra 6 aqui, igual a zero. Então 6 somente se o x for zero, né? Então o produto de duas coisas é zero, se uma é zero ou se a outra é zero. Então x menos 6 igual a zero significa que o x é 6. Então x igual a 6 ou x igual a zero são os pontos críticos da minha função f. Quarta etapa. A quarta etapa é para a gente calcular o intervalo de crescimento e decrescimento. Para isso a gente precisa então do sinal da f'. O sinal da f', vamos lá. Sinal de f'. O sinal da f', ela se anula em x igual a 0, x igual a 6. Então vamos ver o que acontece aqui. Ó. Embaixo, pessoal, é um quadrado, então ela sempre é positiva embaixo. Então o que vai importar vai ser o de cima, o sinal da de cima. Então 0 e 6. Bom, vamos lá. Para x menor que 0, então x é negativo e x menos 6 é negativo também. Então ambos são negativos. Negativo com negativo é positivo. Então aqui eu tenho positivo. Tá? Depois, entre 0 e 6. Aí o x é positivo e x menos 6 é negativo. Mais com menos é menos. Menos com mais é menos. Então também é menos. Depois, x maior que 6. Então aí esse é positivo e esse é positivo. Mais com mais é mais e mais com mais é mais. Então aqui a gente tem também mais. Ok? Então quer dizer que f é crescente. Em que intervalo? De menos infinito até 0 e de 6 até mais infinito. Depois, ela é decrescente entre 0 e 6, onde a derivada é negativa. Ok? Então, descobrimos onde ela é crescente, onde ela é decrescente. Quinta etapa. A quinta etapa pede para a gente, então, calcular os pontos de máximo e mínimos locais. Então, são os pontos onde a função f' muda de sinal. Então, aqui ela era crescente e passou a ser decrescente. Então, o x, ó, crescente, depois decrescente. Então, ponto de máximo. Então, x igual a 0 é ponto de máximo local. Tá? Poderia então utilizar a segunda derivada. Posso utilizar a segunda derivada. Ó. Coloco x igual a 0 aqui. O que a gente vai obter vai ser negativo e negativo. Então, a segunda derivada vai ser negativa. Então, um ponto de máximo local. Tá? Ou então eu posso usar que esse é o critério da segunda derivada, né? Ou o critério da primeira derivada, né? Ela é crescente aqui antes do zero e decrescente depois, então um ponto de máximo. E x igual a 6 então ela é decrescente, depois ela cresce depois. Então x é ponto de mínimo local. Okay? Poderia então fazer o teste da segunda derivada. Só colocar aqui 6 menos 3 é 3, 3 ao cubo. Então aqui é positivo, aqui em cima é positivo, então ambos positivo, tudo é positivo. Se tudo é positivo, então quer dizer que se a segunda derivada é positiva, significa que a função tem um ponto de mínimo local em x igual a 6. Beleza. Sexta etapa. Na sexta etapa, pede para a gente encontrar a concavidade, né? As concavidades e os pontos de inflexão. Para isso eu preciso estudar o sinal
da F duas linhas. Né? Então, como que a gente estuda o sinal da F duas linhas? A F duas linhas, né, de F duas linhas de x, ela é igual a 18 sobre x menos 3 ao cubo. Né? Então, quando que ela é zero? Ela é sempre diferente de zero. Ela é sempre diferente de zero. Então, não tem nenhum ponto onde ela é igual a zero. Então, nenhum ponto é um ponto de inflexão que tenha derivada no ponto. Tá? Pode ser que esse x igual a 3 tenha alguma coisa, mas ainda não sabemos. Vamos lá. Vamos analisar a concavidade. Para isso, a gente precisa estudar o sinal. E o sinal, como o 18 é positivo, o sinal da F duas linhas, esse é o sinal de x menos 3 ao cubo, né? Que a gente pode concluir então, olha só, podemos então concluir que o sinal de F duas linhas é igual ao sinal de quem? De x menos 3 ao cubo, que é igual, x menos 3 ao cubo, quando é negativo dentro, o menos sai para fora. Então, o sinal de x menos 3 ao cubo é igual ao sinal de x menos 3. Tá? Então, o que a gente tem? Aqui no 3 eu tenho uma mudança de sinal. Né? Para x menor que 3, ela é negativa. E para x maior que 3, ela é positiva. Ok? Então, quer dizer que no 3 eu tenho uma mudança de sinal da F duas linhas. Né? Então aqui eu tenho concavidade para cima e aqui eu tenho uma concavidade para baixo. Então eu teria x igual a 3 um ponto de inflexão. Mas um ponto de inflexão tem que estar no gráfico, tem que estar no domínio, certo? Se o x igual a 3 estivesse no domínio, beleza, seria um ponto de inflexão. Mas ele não está no domínio. Se ele não está no domínio, ele não pode ser um ponto de inflexão. Porque ele só é ponto de inflexão se ele está no gráfico e, consequentemente, o x dele está no domínio da função. Tá bom? Então, atentos a isso. Então, ela só muda de sinal. Então, F é côncava. F é côncava para cima. Em que intervalo? De menos infinito até 3. E côncava para cima, para baixo. Opa, ela é côncava para cima, então positiva. Então está errado aqui, é côncava para baixo, né? Então ela é côncava para cima de 3 até mais infinito, né? Porque a segunda derivada é positiva. E ela é côncava para baixo, onde a segunda derivada é negativa. Então, de menos infinito até 3. Ok? Muito bem. E agora, então, a gente tem essa questão de onde ela vai. Ela não está definida em x igual a 3, tá bom? Então, olha só, o que vai acontecer quando eu me aproximo de 3? Que é a ideia da assíntota. Tá? A ideia da assíntota que a gente não viu muito bem, a gente pode pensar aqui em alguma coisa seguinte. Qual será que é o comportamento da função quando eu estou me aproximando de x igual a 3? Olha só, quem é o limite da minha função, que é x ao quadrado sobre x menos 3? Né? Qual que é o limite disso quando o x se aproxima de 3 pela esquerda? Né? Quando o x se aproxima de 3 pela esquerda, o que vai acontecer? Então, embaixo vai para 0 e em cima vai para um número, um valor. Né? Em cima é sempre positivo. Embaixo eu estou me aproximando de 0, mas com valores menores do que 0. Então, isso aqui vai para menos infinito. E o que acontece? E o limite, quando o x tende a 3 pela direita, pela esquerda, né? Quer dizer, pela esquerda e pela direita agora, de x ao quadrado sobre x menos 3, embaixo vai para 0, em cima vai para um valor, que é 9, tá? Mas embaixo, então, eu estou me aproximando de 0, mas com valores maiores do que 0. Então, isso vai para mais infinito, tá? Então, quer dizer que a função aqui, ela decresce, né, até menos infinito,
e aqui ela cresce até mais infinito, ok? Por isso que ela troca de concavidade aqui. Se a gente for desenhar então o gráfico, então a gente vai olhar para todas essas informações. Quais são os pontos importantes aí que a gente chegou? X igual a 0, x igual a 6, né? São pontos importantes. X igual a 3 também tem importância, né? Porque não está definido, então eu vou desenhar até já uma retinha aqui. F de 0 é 0, então um ponto que a gente sabe que está no gráfico é o 0, 0. O que mais? Sabemos que a função só é 0 no 0, então o único ponto que cruza o eixo x é no 0. Tá? O que mais de informações que a gente tirou aqui? Ó? Por enquanto só isso, né? Bom, então vamos começar. A função, olha só, ela é côncava para baixo, né? Lá, vamos começar aqui de menos infinito. Então ela começa côncava para baixo, mas ela começa crescente, né? Então ela cresce, mas com concavidade para baixo, ok? Depois, pontos de máximo e mínimo, né? O 0 é ponto de máximo local. Então ela vem crescendo lá de menos infinito, vem crescendo, né? Com concavidade para baixo, até acertar aqui no 0. O 0 é ponto de máximo local, então ela tem que começar a cair aqui. Então continua, né? Continua. Ela muda de concavidade onde? No 3 apenas, que tem uma mudança de concavidade. Beleza. Para x tendendo a 3 pela esquerda, ela vai para menos infinito. Então aqui ela vai continuar aqui com concavidade para baixo e vai seguir aqui tangenciando, né? Tendendo a menos infinito aqui bem na reta do 3. Beleza? É assim antes do 3. Depois do 3, o que acontece? Para x tendendo a 3, à direita, o valor da função vai para mais infinito. Então quer dizer que ela vem lá de mais infinito, com concavidade para cima, né? É isso que fala aqui, ó, concavidade para cima. Beleza. Até onde? O x igual a 6 é um ponto de mínimo local. Então eu tenho que vir, né? Vou passar num certo valor que é o x para x igual a 6. Né? Para x igual a 6 vai ficar 36 sobre 3. É 12? Acho que é x igual a 12 aqui. Tá? X igual a 6 é um ponto de mínimo, então ele vai continuar crescendo depois. Então esse que é o gráfico da minha função, pessoal. Então é um esboço, né? Esboço é só algo, né? É um esboço, né? Vamos dizer assim. A gente só faz mais ou menos o comportamento que ela tem através dessas informações. Então é isso que a gente concluiu, né? Ó, concavidade para baixo, de menos infinito até 3, concavidade para cima, né? De 3 até mais infinito. Aqui no 3 eu tenho uma mudança de concavidades, só que a função não é definida no ponto, então não posso falar de ponto de inflexão nesse ponto x igual a 3.